Eu sou Rosana Martins, sou ceramista na Vila de Paranapiacaba. Eu sou uma pessoa de 1,60 m, tenho os olhos claros, tenho a pele clara também, tenho o cabelo bastante vermelho, espero que vocês não se assustem com isso, né? E sou ceramista já desde 2005. Né? A cerâmica me pegou, não teve jeito, era uma técnica que eu sempre quis trabalhar e que nunca tinha tido a oportunidade. Na Vila de Paranapiacaba eu tive essa oportunidade, desde então eu trabalho com a cerâmica. A cerâmica é uma técnica, é maravilhoso trabalhar com a cerâmica, porque dentro da cerâmica você tem várias técnicas, então é um mundo, né? Então isso me prendeu bastante, né? Me deu várias possibilidades de vários trabalhos. O meu trabalho basicamente é com placas, mas dentro dessa técnica eu desenvolvo trabalhos em 3D, trabalhos planos e gosto muito de trabalhar com placas, mas trabalho também com raku, que é outra técnica. E aí a gente vai trabalhando e vai criando, porque a cerâmica te dá essa possibilidade de criação sempre, né? Sou associada da UAPESP, aliás, sou uma das primeiras associadas, porque eu fazia já parte da Sutaco e através de um grupo fui apresentada à UAPESP e desde então trabalho bastante com a UAPESP, onde ela me dá grandes possibilidades de divulgação do meu trabalho, né? Isso é bastante gratificante. A UAPESP nos leva, enquanto artesão do estado de São Paulo, para vários eventos, e isso faz com que a gente tenha sempre o nosso trabalho bem divulgado, tá? E aí hoje a gente vai trabalhar aqui com a técnica, vou ensinar vocês desde o princípio, na verdade, a trabalhar com a massa, mas nós vamos fazer uma peça através da técnica de placa mesmo e de corte, tá? Vou ensinar vocês a trabalhar um pouquinho a massa, que é uma coisa super importante, né? O trabalho da massa é um trabalho bastante importante quando você começa uma peça, porque se você não trabalhar a massa, quando você entra com essa peça no forno, a possibilidade dela ter problema é bastante grande. Então eu acho bastante importante mostrar para vocês o princípio disso, né, de como começar a fazer uma cerâmica, que é a trabalhar a massa. Agora nós vamos levantar uma peça, né? Na verdade nós vamos fazer uma placa para começar a modelar uma pecinha. Mas eu vou ensinar vocês desde o princípio, tá? Trabalhando a massa em primeiro lugar, porque é a coisa mais importante da cerâmica. E aí eu vou conversando com vocês o porquê, tá? Então vamos lá? Então aqui eu tenho uma massa, vocês não se assustem porque essa massa é escura, mas a finalização, o trabalho final dessa massa vai ser em branco, tá? Isso é uma coisa normal, a argila tem realmente uma diferença depois da queima, né? As cores modificam mesmo, isso é natural, tá? Então aqui eu tenho uma argila, apesar dela ser acinzentada, depois da queima ela vai ficar branca. Esta é uma ferramenta de corte da massa. A gente usa essa ferramenta, você pode usar um fiozinho de nylon, como você pode usar um fiozinho de aço. Esse daqui é em aço, tá? A gente usa essa ferramenta para fazer o corte da massa. Então vamos lá? Eu vou cortar essa massa com essa ferramenta que ela facilita bastante a vida do ceramista, né? Vou tirar um pedacinho dessa massa. E vou sempre cobrir a massa que eu não estiver usando, porque a massa não deve ressecar, ok? Vou reservar. Essa ferramenta eu já não vou usar mais. E essa massa, eu vou trabalhar essa massa então. Porque o que acontece numa massa cerâmica? Ela pode ter dentro desse bloco bolhas de ar. E são essas bolhas de ar que quando se leva ao forno, você vai ter problema e vai provavelmente perder sua peça. Então a coisa mais importante do início da cerâmica é você saber que você tem que trabalhar bem a massa para você eliminar essas bolhas de ar, ok? Então eu vou ensinar um pouquinho para vocês. Vocês têm várias formas de vocês trabalharem essa massa, tá? Uma das formas
é esta que você vai trabalhar a massa sempre circularmente. Não importa a maneira que você, a técnica que você utilize para expelir essas bolhas de ar, tá? O importante é que você sempre tenha a consciência de que você vai ter que fazer um movimento circular para que essa massa venha a eliminar essas bolhas de ar, ok? Então, você vai trabalhar essa massa e você vai perceber que no final você vai ter um movimento circular, a própria massa vai te mostrar isso, tá? Desse movimento circular que é para eliminar as bolhas de ar, tá? Não adianta você chegar a essa massa e trabalhar de qualquer maneira, você tem que trabalhar dessa forma, ok? Então, já temos aqui uma massinha trabalhada até o final, tá? Aí você vai dar uma ajustada nessa massa para você poder fazer a sua placa. Como eu pretendo abrir uma massa mais para o quadrado, para o retangular, eu já direciono um pouquinho essa massa para tanto, tá? E aí eu vou pegar um saquinho, você tem vários saquinhos no mercado, de vários plásticos. Eu gosto sempre de usar o de freezer, porque ele é bem mais maleável, tá? Então, quando você usa um saquinho mais rígido, você, na hora de você abrir essa massa, você tem alguma dificuldade, tá? Então, eu prefiro sempre o saquinho de freezer, porque o saquinho de freezer, ele é mais maleável, ok? O saquinho de freezer também, ele tem uma costura lateral. E nessa costura lateral, é simples de você abrir, porque você só vai seguir essa costura e vai abrir o seu saquinho facilmente, tá? Se você tiver dificuldade para tanto, você pode usar uma tesoura, ok? Aí você vai deitar essa massa sobre esse saquinho. Vai eliminar essa plaquinha, porque essa plaquinha eu usei para que essa massa não colasse na superfície que eu estou usando, tá? Eu gosto de usar essa plaquinha. Muita gente usa o tecido, prefere o tecido. Eu não gosto, eu prefiro a plaquinha, tá? Mas isso é como fazer arroz, né? Arroz todo mundo faz, cada um faz do seu jeito. Pronto, você colocou a sua massa aqui. E aí você vai usar uma outra ferramenta, que são duas reguinhas paralelas. Pode ser régua mesmo, eu tenho uma reguinha aqui, que é uma reguinha que eu compro em lojas de materiais para cerâmica, mas você pode usar uma reguinha, pode usar um pedacinho de madeira, desde que elas sejam da mesma espessura. E também, dependendo da placa que você vai usar, você pode usar uma régua mais espessa, menos espessa. Depende do trabalho que você vai fazer, ok? Aí eu uso as reguinhas aqui e vou direcionando essa massa com um rolinho. Também pode ser um rolinho de macarrão. Eu prefiro esse. O mais importante desse trabalho é que você tenha um rolinho bastante liso. Porque se você tiver qualquer ranhura nesse rolinho, você vai ter uma textura nessa massa. Então, quanto mais a superfície desse rolinho tiver mais planinha, mais lisinha, mais bonitinha vai ficar a sua massa, tá? Então, vamos lá? Como eu disse, eu queria uma placa aberta mais para o retangular, então eu vou direcionando essa massa, tá? Sempre você usa do meio para as bordas, sempre do meio para as bordas, você nunca faz direto, porque o que acontece? Essa massa vai sofrer uma pressão, e sempre não é força, é jeito.
Porque se você apertar muito, usar muita força nessa massa, você vai ter as bordas dessa massa totalmente comprometida, aberta. E isso pode vir a prejudicar no seu trabalho, o seu trabalho final. Né? Você tem um aproveitamento melhor dessa massa e com menos possibilidade de ter danos no seu trabalho futuramente. Então, você sempre leva tranquilamente para as bordas, meio borda, vai mudando isso e vai abrindo essa sua massa, tá? Sempre meio borda. Você pode perceber que a minha massa não tem uma rachadura nas laterais, porque eu não usei muita pressão, usei jeito só para abrir, tá? Aí você vai fazer esse trabalho até o final, quando a sua massa estiver da espessura que estiver as réguas, porque eu costumo dizer que as reguinhas não são para enfeitar a mesa, na verdade as réguas são realmente para direcionar a sua massa, tá? Então elas estão aqui porque você vai ter elas como apoio, tanto de um lado quanto de outro, para você abrir essa massa e a sua massa ficar certinha, planinha. Outra coisa que eu costumo dizer também é o seguinte, a sua placa não é mar, então ela não precisa de ondas, tá? Ela não tem ondas porque ela não é mar. Tá? Então, você vai abrir a sua massa bem certinha, sem ondas. Você vai passando a sua mão e você vai sentindo, porque a massa vai ficando mesmo umas ondas conforme você vai abrindo. Então, você vai sempre acertando para que ela fique sempre certinha, ok? Então, aqui a gente já tem uma massa um pouquinho mais adiantada, que ela já foi aberta, ela já está prontinha. Ela não tem ondas, tá? Ela só vai ter um pouquinho de marca do próprio plástico, né? Mas a gente tem uma ferramentinha mágica para tirar tudo isso, que é essa espátulazinha de metal e que você vai passar sobre essa massa. Você vai passar sobre essa massa essa ferramentinha. Vai alisar. Vai tirar todas essas marcas que tenha do plástico, ok? Ela vai ser eliminada, todas essas marquinhas do plástico. E você tem uma outra ferramentinha muito importante também, que é esse tirador de bolhas. Porque nesse momento que você passa essa ferramenta sobre essa base, pode levantar alguma bolinha que tenha ficado nessa massa anteriormente que você não tenha enxergado, tá? Mesmo você tendo trabalhado bem essa massa. Então, você usa uma ferramentinha pontiaguda, onde se você enxergar alguma bolinha, você vai furar, vai dar uma apertadinha e vai eliminar essa bolha, tá? E vai voltar com a sua ferramentinha, vai dar uma alisadinha e a sua placa tá ok, tá? A partir daqui, você tem que fazer isso nas duas fases dessa massa, por quê? Porque essa ferramentinha, além de alisar a sua plaquinha, além de fazer você enxergar as bolinhas que possam ter ainda de ar, ela ainda tem mais uma função. Ela vai fechar os poros dessa massa a hora que você trabalhar com ela sobre essa massa, tá? Então, agora, a partir daqui, a gente passa essa massa para uma folha de jornal. Jornal para o ceramista, além de ser culturalmente muito bom, ele é muito prático na cerâmica, tá? Você usa muito jornal, principalmente em placa, para você tirar a placa, para você secar trabalhos, para você umedecer se você precisar em algum momento umedecer algum trabalho, você usa o jornal molhadinho. Então, o jornal é uma coisa que o ceramista usa por demais, tá? Então, você pega uma folhinha de jornal, como a sua placa é pequena, você parte ela ao meio e vai deitar ela aqui.
Vai alisar, né? Vai tirar essa placa que tá aqui embaixo, que você já não precisa mais dela. E vai virar essa sua placa sobre essa base, dessa forma. E vai já, não precisa mais desse plastiquinho. Vai dar uma batidinha, para ela dar uma sentada. Vai vir com essa ferramentinha, novamente, e vai alisar essa sua base. Essa massa, você viu que fica um pouquinho, com uma bordinha um pouquinho, com algumas ranhurinhas, com algumas aberturinhas, mas você conserta. Quando é pouquinho, tudo bem. Ela não pode ficar toda aberta, tá? Ela tem que ficar sempre certinha, para não prejudicar, porque isso aqui pode vir depois abrir mesmo, sabe? Então, o ideal é que não tenha nenhuma. O ideal é que não tenha nenhuma. E aí você vem com a sua ferramentinha novamente, alisa toda essa sua massa, bem alisadinha. Observa se não tem nenhuma bolha. Se ela tá perfeita. Ok? Agora você já tem uma placa que você pode fazer peças planas e pode fazer também peças em 3D com colagem através dessa placa. Hoje a nossa proposta é de fazer com peças planas, tá? São pecinhas planas que a gente vai usar em corte, tá? Então, o que a gente usa para fazer uma pecinha, para fazer um móvel, por exemplo, que é a nossa proposta de hoje? A gente usa esses cortadores, tá? Hoje a gente vai trabalhar com lua estrela. Então, nós vamos trabalhar com a lua estrela, tem vários tamanhos, do pequenininho ao maior. E a lua você pode usar um cortador redondo. O cortador redondo vai te dar todas as fases da lua, tá? Você não necessita ter vários cortadores como a estrela. A estrela você tem tamanhos variados, você pode ter até tamanhos de lua variados também, mas o objetivo do cortador redondinho é você ter todas as fases da lua. Tá? Você corta com o cortador, você nunca corta muito na borda, você sempre corta um pouquinho além da borda, tá? Se você cortar direto aqui, olha o que vai acontecer. Sua peça vai ficar presa no cortador. Isso vai te dificultar e não vai ter um acabamento, tá? Eu fiz isso justamente para mostrar para vocês a dificuldade que as pessoas têm às vezes de usar o cortador, tá? Então, para facilitar o corte, né, com o cortador, o que a gente usa? A gente usa aquele velho e bom plastiquinho que você abriu a sua massa. Por isso que ele tem que ser maleável também, tá? Então, você põe ele sobre a sua massa. Não tem problema que ele vai marcar um pouquinho, porque como você já alisou anteriormente, essas marquinhas já não vão ficar mais impregnadas nessa placa, tá? Então, você vem com o cortador e corta aqui. Vai facilitar a sua vida, você não tem noção. Ó, que lindo. A placa, ela não ficou colada aqui, tá? Ela ficou lá bonitinha. Aí você vem, você pode usar essa ferramenta, uma faquinha, essa daqui é uma ferramenta meia ninja de ceramista mesmo, que é um pedacinho de serra, que ela serve para tirar bolinhas, que ela serve para fazer cortes, né? É uma ferramenta bem ceramista mesmo. Aí você vem novamente com aquela sua plaquinha, que você tinha usado para pôr a sua massa, forra ela com um jornalzinho e vai tirando essas pecinhas. Se você observar o acabamento dessa peça e dessa, você vai ver que aqui você ficou com uma superfície mais arredondada, com um acabamento muito melhor do que essa daqui anterior, tá? Então, o plástico facilita a sua vida.
Aí você vai colocando sobre essa placa com jornalzinho, sua pecinha, tá? E aí eu vou cortar mais uma lua para vocês observarem como que você pode fazer várias fases da lua. Você cortou uma lua inteira aqui. Você ficou com um arredondado aqui. Então você pode usar esse próprio arredondado do corte anterior para você fazer uma outra lua. Vou usar aqui mesmo. Essa massinha que vai sobrando desse recorte, você vai devolvendo ela. Porque essa massa, depois você usa novamente. Você trabalha ela novamente e você reutiliza essa massa. Não é nada de perda. Aí você já tem uma luazinha crescente, talvez. Ok? Com essa mesma ferramenta. Por isso que eu disse que essa única ferramenta você faz todas as fases da lua, tá? Aí você vem com as suas luazinhas, com as suas estrelinhas. Mesma coisa. Ela ficou lá. Você vê. Vocês observaram que eu não corto tudo de uma vez na placa, tá? Eu gosto de ir fazendo uma a uma. Por quê? Porque quando você corta tudo de uma vez, o que acontece é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Você cortou aqui, você veio e cortou aqui. Quando você faz essa pressão na massa, ela empurra e danifica um pouquinho a lateral. Então, eu não corto tudo de uma vez, tá? Eu corto sempre uma a uma, porque daí você vai eliminando essas rebarbazinhas. E aí, quando você vai usar a outra, você não tem mais essa pressão na massa, tá? Então, é legal você cortar uma a uma por conta disso. Tá? E aí, você tem a sua... Sempre fica uma rebarbinha, tá? Sempre vai ficar uma rebarbinha ou outra, mas a sua peça, quando você corta com o plástico, ele te dá um acabamento bem mais legal, tá? Então... Assim a gente vai cortando. Aí você corta todas as peças que você precisar, usa toda essa massa. Quando você tem os cantinhos, aqui, por exemplo, ficou muito na borda, não é muito legal de usar muito na borda, mas você já tem um pouquinho mais aqui, você vai usando os pequenininhos, né? Para aproveitar toda essa placa. Ó que facilidade dos pequenininhos. Você nem precisa tirar, ele já sai sozinho, tá? E aí você vai usando. Dessas forminhas, no mercado, você tem uma infinidade de modelos, tá? Hoje a nossa proposta é lua estrela, a gente está usando lua estrela, estou ensinando vocês a fazer lua estrela para fazer o móvel, mas vocês têm de peixe, de coração, e tem uma infinidade de forminhas que vocês podem usar para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, aqui cortamos toda a nossa placa, usamos tudo, guardamos todas a rebarbinha nova, de novo aqui na sua massa e reutiliza tudo novamente, tá? Então, vamos lá? Então, agora, eu vou tirar essa massa daqui e vou ensinar vocês como faz o corte, aliás, o furo dessas pecinhas para pendurar, tá? Eu tenho uma ferramenta... que é essa daqui, essa ferramentazinha é própria para fazer furos, né? Você tem 2 tamanhos de furo, um maior e um menor, que você pode fazer já nesse momento, tá? Nesse momento você já pode usar essa ferramenta. Se você não tiver muita habilidade, melhor você secar um pouquinho a placa. Você fura de um lado e fura do outro. E você já tem um furinho perfeitinho, tá? Com essa ferramenta. Ah, mas eu não tenho, não achei para comprar, enfim. Tem uma outra ferramenta. Ceramista usa ferramentas carésimas, tudo importado, sabe? Assim, tipo uma antena de carro velha, sabe? Então, assim, tu usa aqui uma anteninha de carro. Eu gosto de usar assim dupla, porque facilita na hora de você tirar o resíduo aqui de dentro. Mas se você não tiver dupla, você pode usar uma só. Então, você vai lá com a sua ferramenta importada e faz o seu furinho da mesma maneira. E tira aqui
e volta lá. Você não joga nada fora, tá? De massa, tudo é reaproveitável. E você faz um furinho também da mesma forma, tá? Com a sua ferramentinha importada, tá? Então aqui as suas pecinhas já estão todas prontas, né? Você já modelou, né? A parte de modelagem está pronta. O que acontece a partir daqui? A partir daqui você tem que ter uma secagem, tá? Quando você põe essa massa para secar, você faz da mesma forma. Você vem, põe um jornalzinho. Aqui você sempre, quando você termina de usar essa massinha, você sempre fecha, porque o ar resseca. Você vem. Com seu velho e bom jornal, como eu disse para vocês, ceramista é muito culto, né? A gente usa jornal muito mesmo. Novamente com o seu jornal. Você pôs embaixo, você pôs a sua plaquinha embaixo também, você põe a folhinha de jornal em cima. Você vai pôr uma plaquinha em cima e vai levar isso aqui, dependendo do local que você esteja. Se você estiver num local muito úmido, de um dia para o outro, até 2 dias, né? Se você estiver num lugar muito quente, 3, 4 horas depois, essas pecinhas já estão prontas. Quando você está num lugar muito úmido, você tem que ir trocando esse jornal, porque esse jornal, conforme essa peça vai secando, ele vai enrugando e ele pode alterar a sua peça. Então, o ideal é que quando você esteja levando ele mais tempo para secar, você vá trocando esse jornal, tá? Para você fazer o acabamento dessa peça, é como eu tô colocando, entre 1, 2 dias ou até algumas horas, dependendo de onde você esteja. Então, você vai fazer o acabamento dessa peça depois, tá? Então, tá lá, bonitinha. Sua pecinha já secou, já tá, ó, você já não tá mais molinha, mas ela não tá dura, ela tá firme, né? Tá firminha para você poder fazer o acabamento. Aí você vê que a sua pecinha tem uns risquinhos. Ainda tem os risquinhos porque o jornal de alguma forma riscou, tá. Você usa uma buchinha, tá? Essa buchinha é uma buchinha simples. Essa daqui eu compro em casa de material de construção porque aquela grande eu uso bastante, mas você pode usar qualquer tipo de buchinha desde que ela seja lisa, tá? Você pode usar tanto o borrifador para umedecer um pouquinho, como você pode também usar um potinho para você umedecer essa buchinha e retirar todo o excesso de água dessa buchinha, porque ela tem que estar úmida, mas ela não pode estar pingando de água, tá? Ela tem que estar só úmida, né? Às vezes você, com um pouquinho só de água, você já umedeceu a sua buchinha. Aí você vem e tira as imperfeições que possam estar acontecendo sobre essa superfície. E também algumas rebarbinhas que você vai ter. Sempre umas rebarbinhas sempre sobra, tá? Umas rebarbinhas sempre sobra. Então, com a buchinha, você vai corrigir todas as imperfeições que ainda hajam nessa pecinha. Ela vai ficar perfeita para que você possa usar. Estrelinha sempre é mais chatinho, tá? Porque a estrelinha tem as pontinhas e você tem que tomar bastante cuidadinho na hora que você vai fazer o acabamento para você não danificar as pontinhas da sua estrelinha. Então, você vai. Outra coisa. Essa peça, ela tem 2 faces. Essa é a frente, mas você também atrás tem que manter ela bem acabadinha, tá? Que quanto mais acabadinha ela tiver a cerâmica, mais legal é para você fazer qualquer tipo de trabalho com essas pecinhas, tá? De um móvel a um colar. E principalmente se você vai utilizar para fazer colar, você realmente tem que caprichar ainda mais na parte de trás da peça, porque pega na roupa, puxa fio, então é legal que esteja muito bem acabadinha. E com uma buchinha úmida, você faz isso, tá? Você já vai estar com o furinho. Se você quiser furar nessa etapa também, dá.
Só que você tem que tomar muito cuidado se você pensar em fazer a furação nessa etapa, porque é muito dificultoso para mim quando a massa está muito mole. Então, eu prefiro que a massa esteja mais rígida já para poder fazer a furação. Você pode, mas não deixe de passar desse ponto. Porque se você deixar passar desse ponto, o que acontece? Quando você vai fazer a furação, você faz uma pressão nessa peça, tá? Então, quando você faz essa pressão, se a sua peça passou desse ponto, ela vai rachar, tá? Ó, dá para vocês verem como dá para fazer a furação. Mas não deixe passar desse ponto. Se ela estiver mais seca que isso, você não consegue, tá bom? Então, é isso. Daqui, ela vai para secagem, né? Como eu falei, tudo vai depender do local que você estiver. Se você estiver num lugar bem quente, 2 dias no máximo, né? Tô falando de Nordeste, tá, gente? Você já vai ter essa peça seca. Se você estiver aqui na região Sudeste, por exemplo, você vai levar 1 semana, mais ou menos, para essa peça secar, né? Se estiver no inverno, até um pouco mais, né? Porque no inverno fica mais frio, então demora um pouco mais a secagem. Você vai secar desse jeito, cobertinha, sempre cobertinha, porque se você não tiver esse pezinho aqui em cima, a massa, quando ela seca, ela tem uma retração. Então, se você não tiver com a madeirinha em cima, você pode usar madeirinha, você pode usar também azulejo, que é bem legal para fazer essa fase, tá? Ela vai retrair e vai empenar. Suas peças vão ficar... Se você quiser uma folha, por exemplo, você pode deixar ela secar aberta, porque você vai fazer na mesma, usando a mesma técnica, que é a técnica da placa, aí você deixa ela livre. Mas se você quiser a sua pecinha retinha, coberta, um pezinho, até ela estar seca. Aí você tem fases de secagem, né? Aqui ela começou a secar. Depois daqui você tem uma fase que a gente chama de ponto de couro, que ela já está entrando no ponto de couro, que ela já está mais firme, que é a fase também que dá ainda para fazer os acabamentos, porque ainda ela está úmida, né? Depois da fase de ponto de couro, você tem a fase de ponto de osso. Quando você está na fase de ponto de osso, ela já está totalmente seca. A partir daí, você não tem muito o que fazer na sua peça. Você não tem mais como dar acabamento, porque se você usa esponja molhada e como ela já está totalmente seca, você pode até ter algum resultado, mas a probabilidade de você ter trincas é bastante grande. Então, assim, dessa fase que já está entrando em ponto de couro aqui, na verdade, até o final da fase de ponto de couro é o ideal para você fazer acabamento. Depois disso, não mais, tá? Então, aqui a gente vai levar para secagem. Como eu te falei, dependendo da região que você estiver, você vai ter um tempo de secagem. E depois disso, ela entra no forno, tá? Essa massa, eu trabalhei uma massa que é uma massa de alta temperatura. Então, eu queimo a 1240, tá? Você tem massas também que são de baixa temperatura que... de 800 a 1000 graus você já tem uma peça sinterizada, né? Pronta também, que já é uma cerâmica, mas já é menos resistente, ela é uma peça mais frágil, tá? A peça queimada em alta temperatura, ela tem maior resistência, ok? Então, nós vamos lá, agora a gente vai pôr isso aqui no forno e vamos voltar já com as pecinhas prontas para a gente poder montar a nossa proposta de hoje, que é um mobile, ok? Bem, as peças foram para o forno, né? Como a gente tinha colocado, e agora elas já estão prontinhas para a gente trabalhar. Já foram queimadas, já são cerâmica agora, né? Porque anteriormente elas eram argila, agora elas se transformaram em cerâmica. E agora a gente vai finalizar nosso trabalho, que a proposta era de fazer um mobilezinho, tá? Gente, eu vou sentar um pouquinho, porque agora, para finalizar essas peças, para enfiar é melhor, para enfiar o cordão, para dar nó, é melhor sentada, tá ok? Então, vamos lá? Bom, hoje eu vou usar uma linha, que é uma linha encerada. Vocês podem usar o tipo de linha que vocês quiserem, o tipo de cordão que vocês quiserem.
única coisa que vocês têm que respeitar é o furo da peça, tá? Por exemplo, essa daqui é uma linha de seda, ela é super linda. Se você quer fazer um trabalho mais refinado, esse tipo de linha é mais legal, de cordão é mais legal. Só que aí vocês vão ter que pensar também, na hora que forem fazer a pecinha, para que vocês façam um furo maior para que essa linha possa passar nessa peça, tá? Senão vai ser dificultoso para vocês montarem. Então, hoje eu vou usar uma linha mais fina, porque os meus buraquinhos eu fiz mais finos, então essa linha é o ideal, ok? Como é que eu faço para mim medir o tanto de linha que eu vou precisar para fazer a montagem dessa peça, por exemplo, que essa é a nossa proposta? Eu uso normalmente meu bracinho. Gente, bracinho, dedinho, tudo é ferramenta, viu? Eu uso meu bracinho aqui mais ou menos como medida, tá? Para poder cortar a linha mais ou menos no tamanho que eu vou precisar, tá? Essa é uma linha encerada, como eu tinha dito. O segredinho de você começar a montar essa peça, eu usei, por exemplo, a luazinha de ponta. Não importa qual modelo de peça que você vai usar, mas é o nó principal. Então, você vai passar a sua linha pelo buraquinho e vai deixar realmente um rabicho, né? Um pedacinho a mais para você facilitar o seu nó. Porque se você for fazer muito junto, o nó não vai ficar legal, vai soltar, não vai ficar um acabamento legal. Se você for fazer com nó, porque você também pode fazer com um lacrezinho. Tem uns lacrezinhos também que é possível você iniciar. Hoje a nossa proposta é o nó, que é para facilitar mesmo e não fica ruim, tá? Então, eu pinço essa linha dessa maneira, porque você tem um nó mais próximo, tá? Então, eu pinço a linha assim, passo pelo buraquinho e trago esse nó mais próximo. É um nó cego, dou uma puxadinha para ter certeza de que o nó ficou perfeito. E você vai ficar com um rabichozinho aqui, que depois você finaliza. Você pode começar a fazer a sua montagem, aí é livre, né? Você faz o que você quiser. A nossa proposta de hoje, eu vou começar medindo mais ou menos uns 4 centímetros, de 3, 4 centímetros mais ou menos dessa peça. Novamente, uma ferramenta super importante, importada, que são os seus próprios dedos, tá? Então, você usa mais ou menos lá os seus dedos e dá um nozinho de início. Eu iniciei com a luazinha e depois eu pus as minhas miçanguinhas, as minhas pedrinhas, o que você quiser utilizar, tá? Aqui eu usei essas miçangonas, né? Então eu usei a branca e usei a azul para fazer esse trabalho, tá? Você tem transparente, você tem sextavado transparente com outras cores, você tem miçangas, você tem pérolazinhas. Isso no mercado você tem uma infinidade de material para que você possa montar, tá? Então, hoje a proposta é de usar esses miçangões aqui, essas pecinhas, a branquinha e a azul, para contrastar, porque como é lua e estrela, eu gosto de trabalhar cores assim próximas, né? Então, vamos lá. Sempre o comecinho da linha sempre perfeitinha para facilitar a sua vida para pôr as pecinhas. Agora a gente usa óculos, né? Porque a gente tem uma certa dificuldade de enxergar. Comecei com a branca. Ah, uma outra coisa também, que é importante de vocês saberem. Se vocês vão usar um fio mais grosso, tanto na peça quanto na miçanga, você também vai ter que escolher miçangas com o furo maior, tá? Porque senão não passa. Por exemplo, essa linha não passa nessa miçanga, tá? E é legal que você realmente faça isso, porque o que acontece? Se você usar
um fio muito fino para uma miçanga que tem um buraco muito grande, o que acontece é que ela vai passar, vai ficar feio para você fazer o acabamento, mais de um nó. Então aqui eu dei um simples nozinho, ela já segurou, já determinou o espaço que eu precisava, tá ótimo. Senão você tem que dar um monte de nó e não é legal, tá? Então isso é importante. Aí usei a azulzinha, voltei com uma branquinha. E aí fechei novamente. Aí novamente eu pinço dessa forma para você ter um nó mais próximo. Porque quando você pinça dessa forma, você traz um nó mais próximo para você fazer o seu acabamento. É mais fácil. Ok? Aí a estrelinha. A estrelinha, você tem uma furação assim. Se eu enfiar essa estrelinha aqui simplesmente, o que vai acontecer? Mesmo que eu faça um nó, gente, ela vai ficar assim, vai ficar horrível, né? Então você tem uma maneira de colocar isso nesse fio para que ela fique na posição que você quer, que é esta, ok? Mais ou menos, eu também não sou muito exata nesses espaços. Você procura deixar um espaço aproximado para não ficar feio. Um espaço desse tamanho, outro desse, então não é legal também. Mas é aproximado, não é exato, tá? Novamente, você vai usar a estrelinha agora, então você vai usar dessa forma. Você vai dobrar o seu fio, um fiozinho duplo, e vai pôr no seu buraquinho de trás para frente, tá? Aí você vai ter um laço aqui na frente, percebe? É um laço. Aí você vem com o fio de trás, que ficou aqui, né? E você traz aqui dentro desse laço e laça. E aí você calcula mais ou menos lá os seus 4 dedos. E aí você conseguiu ter a sua estrelinha em pé. Tá? Aí você vai fazendo isso sucessivamente, do tamanho que você quiser, se você quer maior, se você quer menor, se você quer uma cortina, por exemplo, é uma possibilidade, tá? Aliás, fica muito lindo se você for fazer uma cortina. Aí você vai ter que ter um número de peças maior e vai fazendo isso sucessivamente. Então aqui fizemos isso. Fizemos isso até o final, né? Aí no final a gente vem e usa. Você pode usar argolinhas maiores, menores. E você pode usar também, aqui para finalizar, mosquetão. Se você não vai passar em um varão, ou se você não vai... Dependendo do que você vai fazer, nessa finalização aqui, você pode usar um mosquetão, que é aquele que você abre e fecha, e pendurou aqui, ou a colar, tá ok, tá? Chega ao final aqui, aí você vai ter o acabamento, certo? Porque isso aqui, ele prendeu, mas ele não está totalmente seguro, esse laço. Então, você vai ter que dar uma coladinha para fazer o acabamento final aqui. Tanto nos nozinhos... Essa linha encerada não tem tanta necessidade de dar um pinguinho de cola aqui, porque ela por si só, ela já segura bem. Mas se você vai usar uma linha como essa daqui, por exemplo, é legal de você dar um pinguinho de cola também aqui embaixo das suas bolinhas, tá? Para ela segurar bem, para ela não ter o perigo de soltar, tá? Então aqui eu venho... Dei o nozinho, como eu falei para vocês no princípio, você pode ter o lacrezinho ou o nozinho aqui no final. E vem com a sua colinha. Você pode usar desde cola branca, dependendo do material que você está usando, até essas colas mais adesivas, tá? Dá uma pingadinha só também para não mostrar muito. Porque isso aqui, se você puser muita cola, vai ficar aparecendo o acabamento, não fica legal, tá? Então, é só um leve pinguinho mesmo, só para ter segurança de que seu nó não vai soltar. E a mesma coisa aqui, ó, porque ele fica meio solto isso aqui, tá vendo? Esse laço, né? Mas quando você vem com essa colinha aqui,
você dá um pinguinho de cola aqui, exatamente aonde você tem o cruzamento da linha. Um pinguinho de cola. E aí ele vai ficar seguro, tá? Ele não vai ter o problema de descer, de sair do lugar que você desejava, tá? Então aqui e aqui. Fez esse acabamento, o finalmente é cortar bem rente, né? Arruma direitinho aqui, tira o excesso daqui, tira o excesso daqui. Tampar essa cola, que essa cola é terrível. E aí você tem o seu mobilezinho prontinho para você pôr. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo como eu falei para vocês que ele corre? Aqui eu não tinha posto o pinguinho de cola, você tá vendo? Ele sai do lugar. Mas com esse pinguinho de cola ele fica perfeito no lugar, tá? Aí você tem o seu mobilezinho perfeito. Tá? E aí, com essas pecinhas que você cortou na cerâmica, que você fez a partir da sua placa de cerâmica, você tem uma infinidade de possibilidades com essas peças, tá? Você pode montar móveis dessa forma, juntando outra parte de placa de cerâmica, né? Você pode fazer a cortina, como eu disse, você pode usar só as estrelinhas. Bom, estrelinha e lua, o pessoal ama como colar, né? Você pode usar como colar, né? Isso é bastante versátil, essas pecinhas são bastante versáteis. E isso é apenas uma possibilidade da cerâmica. A cerâmica é maravilhosa porque ela te dá várias possibilidades, né? Aí quando vocês tiverem mais craque, aí vocês já começam a ir para o torno, fazer umas pecinhas no torno, né? Que aí é bem legal também, tá? Gente, obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através da UAPESP, tá? E aí a gente está disponível para ajudar no que for possível. Obrigadão.